tendo em conta o que aconteceu na última reunião, há ainda pontos de fratura muito fortes, a questão das ultrapassagens na vinculação, as questões que têm a ver depois com as obrigações dos QZP, por um lado, os novos que vinculam em entrarem a concorrer ao país todo e, por outro lado, depois a não se poderem aproximar em mobilidade interna das suas residências. Por exemplo, a questão dos conselhos de QZP, que eram os anteriores conselhos de diretores, que não tem a ver com serem diretores ou de QZP, tem a ver com a função que vão ter em distribuir serviço dentro do próprio QZP em várias escolas a um professor. Portanto, há aqui um conjunto de aspectos que claramente a não ser que hoje haja algum desenvolvimento da parte do Ministério. Depois, tem essa esperança, Mário? Nós aqui, esperança e fé é para outros sítios, né? Para reuniões negociais. Isso, a fé... Então acha mesmo que não vai haver acordo? Não faço ideia. Só lhe estou a dizer é que na última reunião, ou da última reunião, aquilo que nós tivemos, claramente, e os parceiros dos sindicatos que foram enviados ontem, ou que trarão hoje, são claros no distanciamento em relação a muitas matérias. E não falo nos pequenos aspectos, que isso são aspectos pormenores, mesmo em grandes aspectos. E depois há outra questão que todos sabem também, não é? Porque quando este processo todo se iniciou, é claro para os professores e é claro para os sindicatos que as questões do tempo de serviço, entre outros aspectos, são questões fundamentais, até porque tenhamos consciência do seguinte: os concursos são uma matéria muito importante para os professores, mas seguramente cerca de metade dos professores já não concorre. Metade dos professores está ansioso por recuperar o tempo de serviço que perdeu, para poder chegar ao topo da carreira e para poder ter uma aposentação minimamente significativa, porque senão é também o seu futuro, quando forem idosos, que vai estar em causa. Portanto, questões como o tempo de serviço, e eu destaco este, penso que é aquele que mais se tem falado, né? Entre outros aspectos, são claramente as questões que hoje mexem com os professores, e eu acho que os professores nem entenderiam que nós pudéssemos fazer, por um lado, um acordo que não fosse global em relação aos concursos, ou mesmo havendo esse acordo global, que pudéssemos deixar de fora essas outras matérias. Pode falhar para haver algum tipo de acordo? O que é que não pode falhar? Não pode haver desrespeito pelos professores e não pode manter-se a profissão de professor desvalorizada, porque isso tem consequências muito graves, não é só para os professores, mas para as escolas e para os jovens, que é não haver professores qualificados. Portanto, se nós sabemos que vão sair milhares de professores até ao final da década, e se nós sabemos que não há jovens a tirar os cursos em quantidade para substituir, nós temos que ter uma profissão devidamente valorizada para atrair os milhares que existem e que saíram da profissão. Isso é o imediato. E depois é atrair os jovens para a profissão. Isso só se consegue valorizando a profissão. É preciso que haja justiça na vinculação, é preciso que os professores, a nível dos concursos, possam em todos os momentos tentar, podem não conseguir, isso é outra história, se não houver vagas, não é? Mas tentar uma aproximação à residência, porque a estabilidade das pessoas não é só fixá-las no sítio, é também poderem estar perto da família, da residência, não é? E por outro lado, é preciso ter em conta as questões da profissão, que vão para além dos concursos, e por isso, por nós, o acordo é desejável, porque é bom sinal. Para os pais e para os alunos, a questão são as greves. Vão continuar? Essa parte da luta vai continuar? Estas organizações sindicais marcaram até agora 2 dias de greve. Um dia de greve em 2 de novembro e, no âmbito das greves distritais, embora decorressem durante 18 dias úteis, só uma vez é que incidiu sobre as escolas todas, não é? Portanto, era um dia por distrito. Há uma greve a 2 e 3, em que a 2 é o norte, a 3 é o sul. Portanto, falamos de 3 dias de greve, e não é com 3 dias de greve que há qualquer tipo de instabilidade ou de perdas de aprendizagem significativas. Há outras greves, tanto quanto temos percebido e ouvido dizer, que são absolutamente insignificantes do ponto de vista das adesões. Portanto, não é por aí também que há perdas, não é? Perderam-se uma hora aqui, uma hora acolá, mas agora, depois até de ter se sabido que isso era ilegal, penso que isso também terá acabado. Portanto, eu acho que os pais têm que estar preocupados, sobretudo com as perdas que têm os alunos que não têm professores. Porque isso sim, houve alunos que durante o primeiro período, milhares de alunos que não tiveram professores.
Mas não foi por haver greve, foi porque não há professores e o Ministério da Educação nada está a fazer para conseguir ultrapassar esse processo. Em relação aos serviços mínimos, não há alguma novidade? Não, a única novidade que temos é que estivemos, e ao contrário do que aconteceu em relação a outros serviços mínimos, nomeadamente serviços mínimos que neste momento estão a impor aos professores a permanência de 3 horas nas escolas e que isso acontece porque a organização que marcou essas greves não contrariou, portanto não contestou o pedido de serviços mínimos do Ministério e como não contestou, o Colégio Arbitral decidiu o que o Ministério pediu. Não aconteceu isso com estas organizações, porque também temos que pensar e pensamos nos professores. O que é que aconteceu então? O que fizemos fomos à reunião na passada sexta-feira. Depois, curiosamente, e talvez porque percebeu que podia correr mal, o Ministério da Educação, na segunda-feira, informou-nos que tinha desistido dos serviços mínimos para 2 e 3 de março e tinha desistido dos serviços mínimos porque, segundo o Ministério, os serviços mínimos que já existiam para outra greve estendiam-se e abrangiam a 2 e 3 de março e, portanto, seria uma abrangência e, portanto, havia aqui uma inutilidade superveniente, foi essa a justificação do Ministério, e o Colégio Arbitral, e nossa opinião muito bem, não aceitou a desistência precisamente porque não aceitou a desistência do Ministério, precisamente por considerar que os serviços mínimos de uma greve não se aplicam a outra. E isto é importantíssimo, porque havia essa dúvida, já da outra vez, nas greves distritais, que havendo serviços mínimos para uma greve, isso aplicava-se a todas. E não. O próprio Colégio Arbitral não considerou isso e, portanto, não aceitou a desistência do Ministério da Educação. Até hoje, às 11 da manhã, as organizações têm que fazer chegar a sua posição fundamentada com as alegações e todas o fizeram contestando o pedido do Ministério. E isto é importante porque nenhuma organização tem o direito de não contestar e abandonar os professores à sua sorte. Nós não o fizemos e, portanto, não o fazendo, o Colégio vai reunir dia 27, presumimos de manhã, dia 27, e dia 27 ficamos a saber qual é a decisão para 2 e 3 de março. Professor, só para deixar claro, presumo que não esteja incluído na ordem de trabalhos da reunião de hoje a questão da contagem de serviço. Não, está sempre. Sabe porquê? Porque o Ministério não põe na agenda, mas nós pomos sempre. E como são duas partes que estão ali a reunir, nós nunca deixamos que seja só uma parte a dizer do que é que se fala. Isso está sempre.